Saudações a todos. Inicialmente gostaria de agradecer, o convite, mais uma vez, da Fertilaqua, da Minoagro, nosso parceiro, e parabenizar o pessoal da Central de Adubos, com esse evento que vem se repetindo ano após ano, e que agora já se consolida aqui no Vale como um evento de referência no desenvolvimento da mangicultura, uma cultura que é o nosso foco, nosso foco de trabalho. Bem, vou apresentar para vocês rapidamente um trabalho que nós desenvolvemos em parceria com a Fertilaqua e também com a Clorofila Agropecuária, que inicialmente ele foi pensado para avaliar a correlação que porventura poderia existir entre os ácidos fúlvicos e aminoácidos solúveis na potencialização do efeito do PBZ na cultura da mangueira, na mangueira Kate. E esse trabalho ele foi desenvolvido, como eu falei, na fazenda Clorofila Agropecuária, e nós fizemos uma contextualização geral com o objetivo de avaliar essa correlação que porventura poderia existir. Principalmente porque a cultura da mangueira ela é uma cultura que ela tem uma demanda por tecnologia, por serviços especializados muito grande. O sistema produtivo da mangueira aqui na nossa região, ele é diferenciado do resto do Brasil e mais avançado. Ele é um sistema de produção que ele é voltado tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno, com muita exigência e que apresenta muitos problemas, tanto bióticos como abióticos, com custos de produção elevados, de uma forma geral, e muita competitividade, não só entre os produtores, mas também no mercado consumidor. Então, esse cenário todo, ele leva o produtor, fatalmente, a ter a necessidade de ter uma eficiência maior no sistema de produção. Quanto maior o custo de produção de qualquer cultura, da manga não é diferente, maior a necessidade de se ter eficiência. E a eficiência só se consegue com informação confiável, com tecnologia e com produto de qualidade. Não tem muito o que fugir disso, não. Em relação ao PBZ, a gente percebe que é uma molécula que ela é bastante utilizada aqui no Vale, aqui no Brasil de uma forma geral. Outros países ainda são um pouco relutantes no uso do PBZ, mas aqui no Brasil o nível de conhecimento é bastante consolidado em relação aos efeitos, em relação ao uso, em relação à dose, etc. Mas muitas vezes a gente percebe que no campo um excesso de absorção, doses muitas vezes elevadas, até porque pela necessidade do produtor de ter uma certa garantia de efeito. Então a gente não condena, mas faz a observação. Quando não se tem uma dose de PBZ adequada, por exemplo, a gente tem a questão dos nitratos de uma forma diferenciada. Você precisa de mais aplicação de nitrato, e isso aumenta o custo de produção. E, além do mais, a questão do resíduo no solo. Não é informação nova, mas a gente sabe que o PBZ ela é uma molécula biocida. É uma molécula biocida em relação à microbiota do solo. Então, o seu manejo adequado, ele torna-se realmente necessário. E o uso de moléculas, o uso de produtos que possam aumentar essa eficiência, veja bem, eu estou falando de eficiência do uso do PBZ, não da molécula necessariamente chegar no seu local de ação. São coisas diferentes e a gente vai ver aqui por quê. PBZ no solo, como é que ele é? Ele é uma molécula persistente, demorada, tanto que a dose, por exemplo, de um próximo ciclo produtivo, ele depende do que você usou anteriormente. Isso é uma prática corriqueira aqui no Vale. E ele tem relação com a matéria orgânica do solo? Tem, pessoal. Tem por quê? Por causa do processo de adsorção. O PBZ ele apresenta uma adsorção física, fraca, rápida e reversível. Ou seja, a capacidade que a molécula PBZ tem de se ligar a porções físicas do solo. Ela é física, fraca, rápida e reversível. Isso quer dizer o quê? Que a eficiência da aplicação tem que ser grande. Por outro lado, é uma molécula que depende da matéria orgânica e demais características do solo.
especialmente porque ele depende de ligações de hidrogênio que possam existir no solo. Essas ligações, elas aumentam ou diminuem a eficiência do PBZ. E as ligações ácido-base, veja bem, o que é o ácido fúlvico? Ácido fúlvico, ele advém do fracionamento da matéria orgânica. Quando se fraciona a matéria orgânica, a gente tem ácido úmico, ácido fúlvico e umina. E essa ligação ácido-base aqui, ela pode ser bastante interessante no processo de absorção e de uso do PBZ. Isso foi o que balizou, foi a fundamentação desse trabalho, né? Que teve como objetivo avaliar a efetividade do ácido fúlvico, no caso do MOL, e aminoácidos livres na potencialização do efeito de PBZ em mangueira Kate, né? Veja bem, efetividade do ácido fúlvico na potencialização do efeito do PBZ. Essa é uma observação interessante, vocês vão ver por quê. O trabalho foi realizado no pomar comercial, né, da clorofila agropecuária, na fazenda de Eduardo, em Cabrobó, aqui no clima semiárido. Isso é uma foto do experimento, né? Nós temos aqui 4 tratamentos, 5 repetições, 5 plantas por parcela, né? Isso significa dizer que cada avaliação teve 20 aproximadamente não, 20 avaliações de cada variável que eu vou apresentar agora. Kate, plantada no em junho de 2015, no espaçamento 4x2, irrigação por gotejamento. A aplicação do PBZ, de todos os tratamentos, foi no dia 23 de dezembro, ou seja, a planta estava com 30 meses de transplantio, excelente, numa dose de 1 grama de ingrediente ativo por metro linear de copo. Maturação de ramos basicamente com metionina e a indução floral sendo feita com os nitratos de cálcio e de potássio à medida que for necessário. A análise de solo, veja bem, o experimento foi realizado em 2 solos diferenciados, né? Ao mesmo tempo, no mesmo dia, tudo igual. A nossa ideia inicial é que a gente pegasse um solo de textura mais arenosa de um solo de textura mais argilosa. Só que quando nós fizemos a análise, não foi exatamente isso que apareceu, só que deu uma diferença bastante interessante, que basicamente ela se localiza aqui, Veja a saturação de alumínio do solo 1, do solo 2, né? O solo 2 com um alumínio muito menor, a fração de ácido fúlvico na camada de 0 a 20 do solo 2 muito maior do que no solo 1, a condutividade elétrica muito maior no solo 2, embora, né, a condutividade elétrica de uma forma geral baixinha. A saturação por base do solo 2 muito maior do que no solo 1, então isso deu uma diferenciação em relação aos solos e também mudou um pouco os resultados de um em relação ao outro, né? Ou seja, foram 2 experimentos conduzidos simultaneamente. Temos aqui os tratamentos, o PBZ aplicado com a água. Aí alguém pode perguntar, então por que a gente não tinha um tratamento sem PBZ, uma testemunha absoluta? Porque a gente já entende, pessoal, é de conhecimento comum que o PBZ ele é necessário para a produção comercial de mangueira em larga escala. Então a gente não achou por bem fazer essa testemunha absoluta, né? Além do mais, em outros experimentos a gente já tinha feito e o nível de produtividade foi realmente muito baixo, mantendo-se, veja bem, mantendo-se o sistema de produção atual, né? O tratamento 2, o PBZ mais ácidos fúlvicos, no caso aqui a gente usou o aminoagromol, né, na dose de 1,6 ml do produto por planta. Tratamento 3 foi o PBZ mais aminoácidos livres. O T4 foi o PBZ mais os ácidos fúlvicos, né, o MOL mais aminoácidos livres, né? Então esses foram os tratamentos. Dia 23 de dezembro, né, pertinho do Natal, quando as plantas já estavam com seu segundo fluxo vegetativo, como manda a recomendação, e aplicado via fertirrigação, né, aplicado via o sistema de irrigação. Foram feitas várias avaliações, né, aqui dá para ver algumas marcações, os tratamentos, as marcações, os ramos foram marcados para a gente fazer avaliação de crescimento, de diâmetro, enfim. Todos os dados climáticos foram registrados na estação meteorológica da própria fazenda, né? Dá para a gente observar aqui, RLH, redução de lâmina hídrica. Teve um atrasozinho de 19 dias, exatamente por causa da chuva, né? Foi um período que apresentou praticamente um dia, na primeira quinzena, foi
90 milímetros, na segunda já foi mais de 100, então um período que choveu bastante. E isso é bom para o resultado, né? Isso releva ainda mais o resultado. Vamos ver. Comprimento de ramos foi feito, 40 ramos por repetição. Então, se a gente tinha 20 repetições, você tem 20 vezes 4, né? 20 vezes 40, na verdade. E 800 ramos foram medidos para determinar esse crescimento. Foram feitas várias análises bioquímicas e hormonais, né? No caso de análise hormonal, a gente fez a coleta do material, foi envolvido em papel alumínio, no campo ainda, identificado, colocado em nitrogênio líquido para congelamento em tempo real, né, no campo, para que a gente pudesse realmente ter essa informação confiável. E foram feitas avaliações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datas de avaliação a partir da aplicação. Se vocês fizerem a conta, a gente vai chegar a aproximadamente 4.000 análises que envolveram esse experimento, né? De carboidratos solúveis, proteínas, catalase, aminoácidos totais. É claro que eu não vou apresentar tudo, que não daria tempo. Vou apresentar apenas alguns resultados principais. Temos aqui as avaliações, tá vendo? O processamento do material sendo levado para o laboratório, sendo conduzido no laboratório. Aqui a análise em cromatografia líquida, né? O HPLC, que nós pegamos a metodologia do Macias e de 2014 para ácido berélico e adaptamos para manga, né? Isso ainda está em processo de publicação, esse resultado específico aqui. E o resíduo de PBZ também foi feito, né? Nós fizemos não só no solo, mas também nas raízes e na parte aérea da planta, né? No broto. Fizemos também toda a parte de trocas gasosas, fotossíntese, carbono interno, condutância estomática, sendo 6 leituras por repetição. Ainda fizemos avaliação de florescimento, má formação floral, produção e produtividade, né? Vamos aos resultados, que é o que interessa mais, né? O que nós temos inicialmente, uma avaliação de comprimento de ramos. Observem que, a partir aqui é a caracterização da área, certo? E a aplicação dos tratamentos aqui nessa setinha aqui. O que nós temos? Aproximadamente 15 dias após a aplicação dos tratamentos, já houve uma parada do crescimento do comprimento dos ramos. Observem que nós temos o vermelhinho aqui, que é o T2, o tratamento que recebeu o aminoagromol apenas, sem ser junto com outra fonte de aminoácidos. Então, ele apresentou o menor comprimento de ramos, certo? Já aos 15 dias após a aplicação. Veja nesse solo 1. No solo 2, a gente vê o resultado um pouquinho diferente. Só que, independentemente disso, aos 15 dias após a aplicação, já houve uma queda, uma paralisação de crescimento. Alguns tratamentos praticamente não cresceram mais a partir dessa data. Ou seja, o ramo realmente paralisou. Aqui em cima dá para a gente ver esses percentuais. Nós temos o T2 aqui com 44%, né? Ou seja, ele ainda cresceu 44% aos 15 dias, só que ele apresentou um crescimento de 54% da primeira avaliação até a última. No solo 2, observem que apenas 35% e 49%. Então, ele teve uma travada, que é o que o visual nos mostra, né, em avaliação de campo. Em relação aos teores de carboidratos solúveis totais, a gente observa essa variação. Veja que no solo 2, a gente tem um gráfico um pouco diferente. Esse gráfico aqui, ele se estende um pouco mais. No solo 1, a gente tem um pico, né? Dá para você ver. A testemunha, por exemplo, ela apresentou esse pico aqui, aos 10 dias já. E depois ela deu uma estabilizada. Enquanto o tratamento 3, ele já apresentou um pico de carboidratos imediatamente após a aplicação, enquanto o MOL, que é o T2, ele apresentou um pico um pouquinho mais para frente, aproximadamente com 15 dias. Está marcado aqui em amarelo, que é o período da indução floral. Como a avaliação foi feita durante todo o ciclo, a gente, claro, precisa destacar alguns momentos, né? Observe que na indução floral o que aconteceu? O teor de carboidratos, ele tinha subido e ele deu uma diminuída. É natural isso acontecer. É natural, porque demonstra que a planta está consumindo, já que esses carboidratos solúveis totais, eles são fonte energética para a planta.
né? No solo 2, por exemplo, ela testemunha onde está. Muito embaixo no período de indução floral. Ou seja, os teores dos carboidratos estavam realmente abaixo do que a gente considera como sendo o ideal. Embora esse tipo de avaliação, de afirmação, ainda seja muito perigosa nos dias de hoje. Em relação aos aminoácidos livres, a gente observa que logo após a aplicação, a testemunha ela dispara. Ou seja, o PBZ ele teve um efeito na produção de aminoácidos. E depois cai. A gente deve lembrar que teve chuva nesse período aqui. E essa chuva ela também tem um efeito, claro, na síntese de aminoácidos. Observem que no período da indução floral, olha como se encontra o T2. Teve um incremento de 95% dos 30 dias após a aplicação, aos 60 dias, ou seja, num prazo de 30 dias, a concentração de aminoácidos livres aumentou 95% no T2. Né? E isso é interessante, né? Porque para a variedade Manila, resultados da literatura indicam que gemas em fases vegetativas apresentam menos aminoácidos do que gemas em iniciação floral. Então, isso aqui é um bom indicativo. Em relação às proteínas totais, os resultados são muito interessantes, porque a gente sabe que as proteínas são formadas por aminoácidos, né? Um teor elevado de proteínas, principalmente aqui na fase de indução floral e de florescimento pleno, é extremamente interessante, porque significa dizer que a planta está acumulando proteína. Você vê um aumento aqui de 200%, dos 60 aos 90 dias. Aqui, novamente, um aumento de 226% para o tratamento T2, que é o vermelhinho, o tratamento que apresenta os ácidos fúlvicos, e isso é um resultado muito bom. Mostra que a planta estava com proteínas sem ser degradadas para esse momento, que é um momento crucial para a produtividade. Né? É um momento que a gente sabe que o florescimento ele é extremamente interessante. Os teores de fotossíntese, né, a fotossíntese líquida da planta, embora não tenha sido um objeto de trabalho, uma variável que fosse um objetivo do trabalho, nós procuramos fazer a avaliação porque a gente sabia que poderia ser interessante. E como foi, né? Vejam bem, olha a testemunho que acontece com ela. Da caracterização até os 90 dias, a gente vê uma queda da fotossíntese, praticamente com 4 aqui. Depois ela sobe. FP é florescimento pleno. Olha só o que acontece. É normal a gente ter, durante o florescimento pleno, uma fotossíntese líquida mais alta em relação à fase anterior. Ou seja, o pré-florescimento, a indução floral, e durante o florescimento pleno, a fotossíntese líquida subir. É normal isso aqui acontecer. Observe que aconteceu aqui para todos os tratamentos e aqui para quase todos. Esse aumento aqui. Mas o que é que a gente observa, além disso? A comparação entre os tratamentos. Porque se o incremento ele é normal, segundo a literatura, e todos os nossos trabalhos indicam a mesma coisa. Durante o florescimento, um tratamento que promoveu uma fotossíntese líquida menor do que os outros, que a gente olha para cá e diz, mas tem menos fotossíntese líquida aqui e aqui também, no florescimento pleno, isso é ruim? Não, pessoal, isso não é ruim. Por quê? Se tem menos fotossíntese líquida, que é o quê? O saldo de fotossíntese entre o que a planta está gerando e o que ela está utilizando. Significa dizer que essa planta aqui está utilizando muita energia. E isso é bom. Por quê? Está no florescimento. Ou seja, o florescimento vai ser interessante. Como é que a gente pode comprovar isso? Com a avaliação de florescimento, que eu vou mostrar aqui em seguida, mais na frente. De forma comparativa, esse é o trabalho de Mudo, 2017, inclusive que já está publicado numa revista científica, que ele foi realizado com o Tommy Atkins. E o que é que a gente observa? Pré-florescimento, floração plena. Está vendo? O incremento que eu disse que era normal, ele é tradicional independentemente da variedade. Mas o que também foi observado no dela que eu mostrei aqui, veja bem, olha o tratamento 3. Comparativamente, ele é o que tem a menor fotossíntese líquida durante o florescimento pleno. Quando a gente vem para cá, número de panículas por planta. É o tratamento que tem o maior número de panículas.
Então, esse resultado aqui, ele já é o terceiro, na verdade, o terceiro experimento que acontece a mesma coisa. E que ele se repete para o nosso experimento aqui também. Em relação ao carbono interno, observem novamente. Ó o T2, o que apresentou o ácido fúlvico mol. Ele apresenta um incremento e durante a floração plena o que nós temos? O tratamento 2 com o maior concentração de carbono interno em relação aos demais tratamentos. Veja, mas a fotossíntese não estava baixa? Estava. É sinal que essa planta aqui, ela captou o CO2 e estava sem utilizar nesse momento aqui, necessariamente em sua totalidade. Em relação ao resíduo do PBZ, né, claro que é uma variável extremamente interessante, ela não diz tudo para o nosso trabalho, mas ela é uma variável extremamente interessante. Nós procuramos avaliar nas raízes, na parte aérea e no solo, em todo o ciclo, em função dos tratamentos, né? E o que é que a gente observa? Olhem só, caracterização 0, aplicando-se os tratamentos, a gente já tem um pico poucos dias depois. 10 dias depois você já tem um pico de PBZ nas raízes. É normal isso acontecer? Claro que é, porque a gente está fazendo aplicação via sistema de irrigação e no solo. Então, é normal realmente que esse pico aqui aconteça de uma forma meio rápida. Significa dizer que a fazenda está eficiente na aplicação do PBZ, né? Significa dizer isso. Outra coisa, a partir dali a gente observa que a partir desse ponto tem uma manutenção e depois começa a queda. Também é normal. Por quê? A absorção foi rápida e essa diminuição aqui do PBZ nas raízes é sinal que esse PBZ está sendo translocado para a parte aérea para poder ser utilizado. Em relação ao resíduo de PBZ no último fluxo de vegetação, a gente tem algumas observações a fazer. Veja que na caracterização, olha o pico que acontece. Da caracterização para a primeira data de avaliação, 10 dias depois. A gente já tem uma concentração de PBZ alta. Veja que esse tratamento aqui, o azul, que é o T4, que ele apresenta os ácidos fúlvicos, o mol, junto com uma fonte de aminoácidos, ele teve um pico aqui aos 30 dias. Seria o melhor tratamento? Não, pessoal. Não dá para você fazer esse tipo de interpretação. Por quê? Vamos voltar. Qual é o objetivo central de se aplicar PBZ? A molécula, inclusive, ela é registrada como inibidor de síntese de giberelina. A inibição de síntese de giberelina é o principal objetivo do PBZ. Não adianta ele chegar na parte aérea se ele não fizer a sua função. E o que a gente observa aqui é que teve esse pico, olha o T2, ele teve um pico, ele teve um incremento de absorção, continuou crescendo e depois diminuiu. Em relação ao solo 2, ele aumentou, continuou aqui e apresentou uma diminuição posterior. Essa diminuição aqui na fase de chumbinho, ela é boa, ela é bastante interessante, porque indica que a síntese de giberelina, teoricamente, ela estaria sendo diminuída. A inibição da síntese, digamos assim, estaria sendo diminuída. Observem que, vou repetir, a principal função do PBZ é a inibição da síntese de giberelina. Por quê? Ele evita a oxigenação, a oxigenase do ente caureno. Então, ele bloqueia a produção de giberelina, né? E o simples fato dele estar na parte aérea, nesse caso aqui nós avaliamos o fluxo vegetativo, ele não quer dizer que ele está inibindo a giberelina. Por quê? Porque o local de síntese de giberelina é no broto. Então, o que ele tem que fazer é diminuir a síntese de giberelina no broto. O que nós temos aqui é a concentração do PBZ no último fluxo de vegetação. Certo? Vamos lá. O resíduo no solo. Pronto, o resíduo no solo nós fizemos ao final do experimento, 272 dias após a aplicação do PBZ, e o resultado ele foi simplesmente surpreendente. Por quê? A testemunha, esse preto aqui, olha como ele está, 0,09 aproximadamente, certo? Olha o mol, o que foi que ele apresentou? Independentemente do solo, ele apresentou o menor resíduo do PBZ no final do experimento.
E aí nós temos algumas situações a fazer. Primeiro, crescimento radicular, o estímulo ao desenvolvimento radicular promovido pelo próprio ácido fúlvico, né? Isso é ótimo. Outra situação, essa literatura aqui, ó, que é indiana, ela indica, observou, eles conseguiram registrar um resíduo no solo de 0,8 a 1,6. Veja bem, o nosso, independentemente do tratamento, ele não chegou a 0,020, não chegou. O que é extremamente interessante. Significa dizer que o uso do PBZ nessa fazenda, nessa situação aqui, para essa variedade, ele está sendo feito de forma bastante eficiente e está atingindo seu objetivo. Por outro lado, olha o que aconteceu com o tratamento T3, que recebeu uma fonte de aminoácidos. O resíduo de PBZ no solo, altíssimo ao final do ciclo. Por outro lado, o que recebeu os aminoácidos mais o ácido fúlvico, ó, aqui não fez diferença, aqui estava um pouquinho maior. Ou seja, qual é a conclusão que a gente tira? Vendo essa escala aqui, ó, que o ácido fúlvico realmente ele foi um carreador de PBZ. Não só o PBZ para o último fluxo de vegetação, mas o PBZ para exercer efetivamente a sua função. E aqui vem a variável que realmente interessa no trabalho inteiro, a giberelina, o ácido giberélico. Olha só, 10 dias após a aplicação dos tratamentos, o T2 ele já apresentou uma diminuição da biossíntese de giberelina na planta. É por isso que está menor aqui. Isso é bom, o PBZ ele serve para isso. No solo 2, a mesma coisa. Pessoal, olha o que aconteceu aqui. Praticamente a giberelina não avançou. Isso é ótimo. Nesse momento aqui, isso é ótimo. E depois ela cresceu um pouquinho. Lembre-se que teve uma chuva aqui nesse meio. Depois caiu e ficou. Aqui subiu. Já já a gente chega lá. Aqui ela subiu um pouquinho, lembre-se que teve a chuva. Caiu e ficou. No momento da indução floral, como estava? Lá embaixo. No momento da indução floral, estava por aqui. E depois, na fase de chumbinho, segundo maior, disparou. Isso aqui é bom. Vamos ver. Observem que o efeito foi rápido, barrou a síntese de giberelina efetivamente, independentemente do tipo de solo. E isso é interessante, por quê? Qual o principal local de síntese de giberelina? A brotação, o broto. A avaliação do PBZ que foi feita foi no último fluxo. Isso quer dizer o quê? Que o PBZ, aplicado junto com o MOL, com ácido fúlvico, ele foi extremamente eficiente na inibição da síntese de giberelina na brotação. Se a gente tivesse feito a análise de PBZ separado do broto em relação ao último fluxo, o resultado tinha sido melhor ainda, né? Então, essa subidinha aqui no final é outra coisa que eu queria destacar, ela é extremamente interessante. Por quê? Porque o crescimento do fruto, ele precisa de giberelina. Então, essa subida aqui, ela é excelente, nesse momento aqui, ó. E aqui foi a manutenção. Ou seja, é um resultado que nos indica bastante eficiência do produto em carrear o PBZ, né? E o melhor, em fazer com que o PBZ ele tenha a função de inibir a síntese de giberelina, que é o que a gente deseja, né? Vamos avançar um pouquinho mais rápido agora. Em relação ao florescimento, ó, vejam que nós temos duas datas de avaliação, a primeira data e a segunda data, tá vendo? Primeira data, segunda data, solo 1 e solo 2. E o que é que a gente observa? Que o PBZ aplicado junto com o MOL, ele, independentemente do tratamento, ele não avançou, ele não adiantou a floração, mas ele uniformizou a floração e apresentou uma floração melhor. Ah, mas como foi feito o florescimento? Pessoal, plantas de primeiro ciclo, sem resíduo de PBZ anterior e num tamanho que a gente possa trabalhar. Ou seja, foi possível avaliar 100% das brotações. De 100% das brotações, dos ponteiros, 90% que receberam o PBZ junto com o MOL, 90% apresentaram flores. Nesse caso aqui foi um pouco menor, em torno de 70%. Aqui é questão de solo. Mas, independentemente do tratamento, o que apresentou maior florescimento foi o que foi apresentado junto com o ácido fúlvico, né? Independentemente do solo.
Em relação a uma formação floral, nós fizemos a avaliação porque a gente andou no campo e viu que tinha uma diferença de má formação. Veja que o tratamento que recebeu o aminoácido junto com o ácido fúlvico, ele apresentou praticamente 15% de má formação no solo 1. No solo 2, quase nada, né? Então, isso aqui tem uma certa diferenciação. Mas o que leva a crer que isso aqui aconteceu? Isso aqui, pessoal. O declínio tardio da giberelina ocasionado quando se aplicou o aminoácido junto com o ácido fúlvico. Ó. A giberelina foi barrada muito tarde e isso tem efeito, isso incrementa a formação da malformação floral. O número de frutos por planta, ó, exportação, mercado nacional e total, que a gente observa o número de frutos maior de exportação, vendo aqui, ó, para o T2 em relação à testemunha, em relação a todos os tratamentos. No solo 2, a diferença foi muito maior para frutos de exportação. Para frutos de uma forma geral também. O que é que a gente observa aqui? Ó? Independente do tratamento, o T2 apresentou maior número de frutos de exportação em relação aos demais e um pouco menor em relação ao T4 para frutos nacionais. E aqui foi muito mais agressivo esse resultado. Ou seja, houve a indução de quê? De um fruto mais homogêneo e de uma qualidade melhor para exportação, dentro dos padrões internacionais. Isso porque, olha a massa de frutos. O fruto foi menor. O fruto do T2 ele foi um pouquinho menor. Isso é bom, se encaixou num padrão de qualidade de exportação mais interessante. Dá para ver por aqui. Em relação à produtividade, de uma forma geral, não podia deixar de ser diferente, né? Quando a gente vê o número de frutos com uma diferença grande, vê a massa de fruto com diferença e o número de frutos total também com diferença grande, é claro que a produtividade ela tende a ser novamente muito diferente. Repetindo, plantas de primeiro ciclo produtivo. A gente apresentou aqui no T2 uma produtividade em torno de 40 toneladas por hectare, né? Enquanto a testemunha ficou em torno de 31, 32. O tratamento que chegou mais perto foi o T4, né, que teve uma diferença aí aproximadamente de 2,5 toneladas. Independentemente do solo. No segundo solo aconteceu um resultado parecido, né, com a diferença de que a testemunha ficou em segundo lugar. Ou seja, nesse solo aqui, se você adicionar uma fonte de aminoácidos, o resultado está pior do que a própria testemunha. Jogou dinheiro fora. O resultado visual, né, a gente vê aqui o T1, ó, T1, T2, T3, T4, uma foto geral do experimento, que dá para a gente ter uma ideia, né, só para fins de contextualização. Como conclusões, a gente tem que a aplicação de ácido fúlvico, o MOL, ele juntamente com o paclobutrazol melhora a eficiência do PBZ, inibe a síntese de giberelina no momento mais apropriado, uniformiza a floração e, consequentemente, gera maior produtividade da mangueira Kate, especialmente com qualidade para exportação. Então, essa é uma conclusão desse trabalho. E aí gostaria de agradecer, claro, minha instituição, Univasf, que tem dado esse suporte, nosso grupo de pesquisa, o Frutivasf, a Minoagro, né, que hoje é Fertilacqua, que deu o suporte, a Clorofila Agropecuária, do nosso amigo Eduardo, aos laboratórios, né, ao CAFMA, ao CNPq, Laboratório de Solos, a CAPES, são todos parceiros. Veja que não é um trabalho individual, né, é um trabalho em equipe. Esse trabalho, uma parte da dissertação já foi defendida do menino, do Luan, uma parte já está publicada em 2020, numa revista de circulação internacional, né? Esse trabalho aqui, e ele recebeu uma menção honrosa no Prêmio Jovem Cientista de Fruticultura do ano passado, de 2019, que foi esse rapaz aqui, o Luan, que foi indicado para o prêmio e recebeu essa menção honrosa. Aqui é a equipe, nossa equipe trabalhando no campo. Eu agradeço a atenção, parabenizo novamente a organização, né, do evento. Com certeza um evento que já está consolidado aqui na região e deixo aqui o contato para alguma dúvida e esclarecimento.